Olá, queridos irmãos, graça e paz. Estamos de volta para compartilharmos a palavra do Senhor. Palavra esta que é vida para a nossa vida. Essa palavra eficaz, essa palavra que trata conosco de uma forma extraordinária por ser palavra de Deus. Nosso livro de regra de fé e prática. Estou com a Bíblia Nova Versão Internacional. Os irmãos acompanhem, nós vamos estar lendo o texto de Filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 12, tá? E você pode acompanhar aí na sua Bíblia também. Não que eu já tenha obtido tudo isto, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Então prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Glórias a Deus. Deus aplica a sua palavra bendita, abençoada, ao meu coração, ao seu coração. Que texto riquíssimo da palavra de Deus. Prosseguindo para o alvo. A gente sabe, esse texto é muito conhecido por todos nós crentes em Jesus Cristo. Prosseguir para o alvo. O alvo é Jesus. Nós não podemos ter desvios. Nós, como flechas, como diz o salmista no Salmo 127, nós, como flechas na mão do valente, nós precisamos alcançar o alvo. Nós precisamos estar focados, sem desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. A seta, quando ela é lançada, ela não pode ter variações, ela vai reta, rumo ao alvo que ali foi mirado. Nós estamos mirando no Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a partir de então, começou um processo de santidade, de santificação, de separação, um processo de renúncia ao mundo, de renúncia ao nosso próprio eu, para que nós então pudéssemos de verdade agradar ao Senhor, aquele que nos chamou para a sua obra bendita. O apóstolo Paulo, aqui dizendo, não que eu já tenha obtido tudo isto, ou tenha sido aperfeiçoado, em se tratando, quando ele começa a falar sobre a ressurreição, até porque ele não alcançou ainda a ressurreição, muito embora ele esperasse a volta de Jesus, não é? Ainda nos seus dias, e ele fala isto em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, vou dizer a vocês um mistério, irmãos em Corinto. Nem todos morreremos, mas seremos transformados. Então ele cria na transformação do seu corpo, em um corpo glorificado com a volta de Jesus. Jesus não voltou ainda. Paulo, o apóstolo, veio a falecer. Ele está aguardando, então, a ressurreição dos mortos. Ele está aguardando a volta de Jesus em um estado de plena consciência, em um estado de pleno gozo, de plena satisfação. Então, ele está aguardando. Ele ainda não alcançou a ressurreição, mas ele prossegue. E, em se tratando da sua vida ainda terrena aqui, quando ele escreve esta carta aos irmãos em Filipos, ele fala isto com muita ênfase, com muita propriedade. Não que eu já tenha obtido tudo isto ou tenha sido aperfeiçoado, até porque homem ainda pecador, falho, dotado das paixões, mas ele prosseguia para alcançar a vontade do Senhor, alcançar fazer a vontade de Deus, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. E Jesus nos chamou com o objetivo, né? Ele nos alcançou e com o objetivo também de alcançarmos outras pessoas para o Senhor. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Isso é pontual, o apóstolo dizendo. Uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as coisas que estão adiante de mim. Tem muita gente, queridos, que ainda vive do passado. Claro que o passado ele teve uma importância. O passado foi presente na nossa vida, não é? Aprendemos muito com as coisas que já passaram. Muitas experiências recebemos do Senhor. Muitas experiências também ruins recebemos da própria vida. Mas aquilo que foi proveitoso ou não, serviram até mesmo como experiências para a nossa vida. Mas uma coisa é certa, as coisas velhas, elas ficam realmente para trás. Agora nós temos o presente que Deus nos dá, que é o agora, que é o hoje, e podemos vivenciá-lo com grande alegria e intensidade, para que no futuro, futuro este que não nos pertence, mas nós tenhamos lá na frente, se assim for da vontade do Senhor, as perspectivas do Senhor na nossa vida. Por isso ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as coisas que estão diante de mim, que estão na minha frente. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, este prêmio nós precisamos vivenciar intensamente a realidade dele na nossa vida. Nós já foi declarado pelo Senhor, e o mesmo apóstolo aos crentes em Éfeso, ele declara isso no capítulo 1, que nós já recebemos a garantia, fomos selados, temos o penhor do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, para que isto seja caracterizado na nossa vida, de que, uma vez servos do Senhor, separados pelo Senhor e para o Senhor, prosseguindo para o alvo, para Cristo, sem olhar mais para trás, e Jesus muito falou isto nos seus ensinamentos, não é? Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Quem agora entregou a sua vida para Jesus deve servi-lo sem olhar, sem ter saudade das coisas velhas, das coisas que ficaram para trás. Nós agora precisamos viver uma nova vida em Cristo, viver em novidade de vida, como diz Romanos capítulo 6, versículo de número 4. Nós precisamos viver em novidade de vida. E Paulo fala também aos crentes em Corinto, na segunda carta, portanto, se alguém está em Cristo, capítulo 5, 17, nova criatura é. Isso é fato, é pontual. Não é nova criatura vai ser, porque se já estamos em Cristo, então de fato somos novas criaturas. E as coisas velhas então ficaram para trás. Eis que tudo então se faz novo na nossa vida, por quê? Porque agora nós vivemos focado no alvo. Nós não desviamos os nossos olhares. Muito embora muitas coisas ao nosso redor, muitas paisagens deslumbrantes ao nosso redor nos forçam a desviar o olhar. Mas imaginem, por exemplo, não é, um motorista conduzindo passageiros, não é? E se ele não estiver focado na estrada, né, olhando para os lados, desatento, imagine o caos que vai acontecer, o acidente. Então ele tem responsabilidade pela sua vida e também pela vida de outros. Então a gente observa que muitas coisas ao nosso redor tentam tirar a nossa atenção, nosso foco. E Satanás, ele é expert nisto. E muitas das vezes, muitos crentes acabam se desviando. Vou por aqui, porque por aqui parece ser melhor. Os desvios da vida, quando nós precisamos focar para o alvo, para o foco principal, que é Cristo. Por isto, ele fala isto, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, a fim de
receber o prêmio este que já foi prometido, né? Então, se ele não prosseguir, fica caracterizado de que ele, então, não é convertido ao Senhor. Se ele não prosseguir, é porque eles não são, eles ou ele, né, não é dos nossos, como diz também a palavra do Senhor em Hebreus capítulo de número 10. O justo viverá da fé, mas se ele recuar, diz o Senhor, né, através do autor aos Hebreus, a minha alma não tem prazer nele, mas nós não somos como aqueles que se desviam. Então, se nós somos do Senhor, nós não vamos nos desviar. Agora, se achamos, pensamos que somos, mas não somos, mais cedo ou mais tarde haverá o desvio. Quantas pessoas, queridas, hoje estão tão convictas, tão firmes de que estão olhando para o alvo, de que estão centradas em Cristo, mas lamentavelmente estão convencidas por si mesmas. Quando acontece uma frustração, infelizmente, elas abandonam a fé. Conheço pessoas que criam no Senhor de forma firme, de forma verdadeira, mas foram frustradas. Frustradas porque, infelizmente, aconteceram coisas nas suas vidas, né, nas suas famílias, enfermidades, mortes, perdas, e as pessoas se frustraram, não creio mais em Deus não, porque Deus não sarou, não curou a enfermidade, não deu saúde ao meu ente querido, então que Deus é este? Então muitas pessoas se frustram, mas nós que temos o entendimento da palavra de Deus, nós não nos envolvemos neste entendimento tão mesquinho, achando que Deus ele só vai nos favorecer, só vai nos abençoar, e quando a gente precisa passar por momentos difíceis, a gente não aprendeu a passar por eles. O apóstolo Paulo, já citado também, falando aos crentes em Éfeso, ele fala sobre aprendermos a viver no dia mau, no dia difícil. E quantos de nós passamos por dias maus, por dias difíceis, dias ruins? Mas Deus está sempre no controle. Basta a cada dia o seu mal. Vamos viver hoje o presente, mas claro, focado no alvo lá na frente, mesmo sem ainda estar contemplando com os olhos físicos, mas contemplando com os olhos da fé. Vendo, como diz o autor aos Hebreus em relação a Moisés, vendo o invisível, não o irreal, não o inexistente, mas o invisível. Pela fé nós precisamos viver isto. Então, queridos, prossiga para o alvo. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Foque no Senhor. Muitos convites, muitos atrativos existirão para que você se desvie, mas você está firme no Senhor. E se você está firme em Deus, você não vai esmorecer, você não vai se render, porque você é do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo o abençoe grandemente, que Deus fortaleça a sua fé, que Deus te anime, que a sua fé esteja sempre em alta, que este Deus maravilhoso possa estar atuando na sua vida de forma poderosa. Amém? Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque nós somos teus servos, porque nós, ó Deus, entendemos que o Senhor é o alvo que precisamos estar focado, que precisamos, ó Deus, alcançar. Dá, ó Deus, que nada nos desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que possamos estar no centro da tua vontade. Quero te rogar, ó Deus, pela vida de todos os meus queridos irmãos, pela vida daqueles que estão, ó Deus, necessitados de alguma coisa, seja na área da saúde, seja na área financeira, seja, ó Deus, na área emocional, familiar, que o Senhor, ó Deus, os cubra com a tua bondade, com a tua providência. Seja com os nossos irmãos da Igreja Batista em Sacramento, ó Deus, em nome de Jesus. Cuida de cada um dos nossos queridos irmãos. Muito obrigado pelo teu grandioso amor, ó Deus. Nós oramos agradecidos
Em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu amado irmão, em nome de Jesus, e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor o quiser, mas sabendo que estaremos juntos prosseguindo para o alvo, para a presença de Deus. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Fiquem todos na paz.